Manhã de domingo, hoje dia 5 de julho de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor, que a alegria do Espírito Santo esteja com todos vós. Nós aqui somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, falando aqui da cidade de Itajaí, onde vivemos, no estado de Santa Catarina. Nós somos agradecidos a todos os irmãos que nos ouvem e também já são inscritos ou não. Aquele que não é, nós convidamos para ser, não é? Faça isso nesse domingo, vai ser bom para você. E também comente, como tantos outros vêm comentando, e lindos comentários, também seus pedidos de oração, suas lamentações, né? Sempre dentro desta palavra. Né? Você que está ouvindo já sabe o que nós pregamos aqui, o Santo Evangelho de Cristo, singelo Evangelho da salvação que todos podem entender. Existem muitas invencionices por aí, mas nós queremos seguir o que está escrito aqui na palavra e até o fim, olhando sempre para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Continue também compartilhando as mensagens. Nós nunca vamos pedir nada em troca aqui, irmãos, com valores ou coisas semelhantes. Agora, orações nós pedimos todos os dias. Que vocês orem por nós e nós sentimos os efeitos da oração dos irmãos. Nós temos sido muito abençoados, não é? Em todo o tempo, o Senhor tem nos abençoado. E cremos que o Senhor tem abençoado os irmãos também, porque tem muitos orando uns pelos outros. Nós também estamos orando aqui todos os dias pelos irmãos. Então, somos agradecidos a Deus pela vida de todos vós. Nós estamos no mesmo caminho, indo para o mesmo lugar, mas distantes um do outro, não é? Um mora aqui, outro mora lá no outro lado deste mundo, né? Em outros continentes, nas ilhas, nas cidades grandes, na cidade pequena, na fazenda, no campo, ainda aí, por aí, nesse mundo de Deus. Eu nunca mais falei em vocês caminhoneiros, grupos de caminhoneiros, grupos de pescadores que sempre me ouviam naquele tempo só dos grupos de WhatsApp, né? Como tinha grupos de oração, esses grupos que vão sempre interagindo um entre o outro, falando das coisas de Deus. Eu saúdo a todos, nós saudamos a todos vocês. Saudades dos irmãos. Saudades de quem nunca vimos, mas sabemos que vocês existem. E um dia nos encontraremos na glória. Por isso chamamos esse grupo aqui, Cristo em Vós, Esperança da Glória. Um grupo de testemunhas do Senhor, contando fatos, para nós não ser enganados, irmãos, por essa onda que está aí bem próximo de nós, querendo tragar tudo, querendo fazer naufragar a nossa fé. Nós desviar da fé, apostatarmos da fé, mas não, nós vamos ficando firmes, irmãos, porque nós somos testemunhas, como disse o apóstolo Pedro, no capítulo 5 e no verso 32 de Atos dos Apóstolos, quando eles estavam sendo inquiridos pelas autoridades religiosas em Jerusalém, logo no início da igreja, naquela dura luta que eles tiveram ali, mas romperam todas e venceram e nos deixaram esse legado aqui escrito para a nossa fé ser aumentada e para nós fazer o mesmo que eles fizeram, pela fé. Está escrito assim, quando as autoridades estavam inquirindo eles,
falando com eles e perguntando acerca de como é que eles podiam fazer aquilo. Ele disse, é no nome daquele que vocês mataram. É no nome daquele que prometeu, está cumprindo tudo. E nós estamos aqui para continuar o que ele estava fazendo. É isso que uma testemunha do Senhor faz, dar continuidade àquilo que foi iniciado lá no Calvário. Bendito é o nome do Senhor. E Pedro, junto com os demais apóstolos, se colocaram em pé, e Pedro abre a boca e diz assim, versículo 32 do capítulo 5 de Atos, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também, olhem só, irmãos, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Coisa linda, irmãos. Nós e o Espírito Santo. Quem dera, irmãos, quem dera, meu irmão, minha irmã, nós sempre, quando estiver testemunhando ou pregando, disser e saber e ter certeza que o Espírito Santo está junto conosco. Ele está aqui. Ele está aqui, porém o inimigo também está por aqui, sempre ao redor, querendo atrapalhar tudo. Mas o Espírito Santo sempre é mais chegado àqueles que lhe obedecem, àqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus, vendo tudo isso que nós estamos vendo, irmãos, no meio do povo chamado cristão, no meio do povo chamado crente, que vive com a Bíblia na mão, mas fazendo coisas absurdas. Quando você fala em alguma coisa aqui, no outro dia vem os comentários. Se você tiver tempo, leia os comentários de ontem, dia 4. Leia, para ver coisas absurdas que estão acontecendo no meio do povo chamado crente. O que um homem chamado eu não vou falar aqui, eles não são. Porque se fossem o que eles dizem que são, jamais eles fariam isso. Porque um homem de Deus é cheio de responsabilidade, porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele tem com ele o zelo de Deus. O que é o zelo de Deus? Para cuidar das ovelhas de Deus, cuidar do rebanho que o Senhor confiou a ele, ensinando para eles o caminho do céu e não ser aliado a este mundo, a essas coisas passageiras e fúteis deste mundo. Jesus instruindo os discípulos, ou dando esperança para os discípulos, no capítulo 14 do Santo Evangelho de João, versículo 26, ele diz assim, mas aquele, o Consolador, nós sempre citamos essa escritura aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho falado. O que é que o Senhor falou? O que é que o Senhor disse? Ele concordava com as coisas do mundo? Ele concordava com o pecado? Não, irmãos. Ele veio para perdoar, para sarar, para limpar os nossos corações, tirar da nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Então, irmãos, e quando o Espírito Santo está atuando na vida daqueles que o amam, daqueles que lhe obedecem, nós podemos não descansar, porque nós temos que fazer a nossa parte, mas ele vai estar conosco com toda a certeza. Verdade. Ser testemunha com o Espírito Santo, fazendo-nos lembrar daquilo que já passou há anos nas nossas vidas, na vida de outros irmãos, mas testemunhos que nós mesmos aconteceu conosco ou nós presenciamos. É muito glorioso, irmãos. Muitos deles nós já contamos aqui até, mas temos muito mais o que o Senhor tem feito conosco. Irmãos, há 58 anos que somos casados, quantos milagres que o Senhor já operou no nosso lar. Quantos milagres que Ele já operou. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele operou e opera. Ele só não operou, Ele continua operando. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo.
Ele é o mesmo, ele não mudou, a sua palavra não mudou. Irmãos queridos, por isso que Deus tem nos guardado tantas lutas que já passamos na vida, mas o Senhor sempre esteve ao nosso lado. E por isso, irmãos, eu creio que Deus deu anos de vida para nós também e ainda vai dar, se for a vontade dele. Não nós exigir dele, mas é o que ele quer, o que está marcado na pauta dele para cada um de nós. Hoje, o meu esposo está completando 80 anos. Os irmãos veem que a Bíblia diz que na contagem de Deus é 70 anos e mais do que isso é enfado e canseira. Mas Ele dá para aqueles que Ele precisa aqui na terra ainda. E assim tem muitos dos nossos queridos irmãos que Ele está precisando de vocês ainda. Muitos que até se desviaram um pouco da fé, mas sabem que precisam se chegar porque Deus precisa deles. Precisa completar sua carreira aqui na terra. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sempre louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e nós somos testemunhas. Eu pensei que a Esther não ia falar nisso, mas já que ela falou, irmãos, eu não quero parabéns e coisas assim, mas eu quero que os irmãos orem por mim acerca também disso. Dos meus já 80 anos, eu não imaginava isso na minha vida. Quando meu pai tinha 70 anos, nós achávamos que nosso pai já era velhinho. Quer dizer, eu tenho 80 já. Meu pai faleceu com 88 para 89 e eu já estou com 80 anos. Alcancei esse tempo porque o Espírito Santo passou realmente a fazer parte da minha vida. Aleluia. Porque se eu continuasse, irmãos, assim como um crente somente nominativo e não ser uma testemunha do Senhor, porque o que eu queria na vida até 40 anos atrás era ser crente assim, como sem fazer nada, né? Só pensando e dizendo: Senhor, me abençoa nos meus negócios, faz eu prosperar nos meus negócios. O Senhor fez prosperar. Mas chegou um tempo em que a angústia e a aflição tomou conta da minha vida. Sabem por quê, irmãos? A Esther falando nisso, e eu lembrando que eu li aqui, em Pedro falou: Ele deu o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. A partir do momento que você decide a obedecer o Senhor, a amar o Senhor, Aleluia. O Espírito Santo vai fazer parte da tua vida. Você não vai ser mais um crente denominativo, ou um esposo de uma crente, ou um filho de crente, neto de crente, não. Tu vais ser crente, tu vais ser responsabilizado, ou tu vais ser responsável pela tua vida. A Esther não pode me salvar, nem eu ela. Não, cada um deve fazer a sua parte. Nós sabemos disso. Então, amados irmãos, quando nós passamos a ser casa, uma casa que se abre para que o Espírito Santo habite dentro dela, é tudo diferente. Aleluia. A gente podia saber tudo. Eu lia a Bíblia, ia na igreja, tinha tudo nas minhas mãos, né? Tudo, contribuía, fazia tudo, mas cadê o amar o Espírito Santo? O zelar pelo Espírito, almejar por Ele, cuidar dele agora, para que é um tesouro que está dentro desse vaso de barro que já tem 80 anos, que pode cair a qualquer momento, mas o Espírito Santo está aqui dentro. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, continue você, meu irmão idoso. Muitas pessoas, eu ouvi ainda hoje uma pessoa me dizer pessoalmente para mim, dizendo igrejas que ela conhece,
que está dizendo que quem atrapalha nós aqui é os irmãos idosos, que os jovens querem liberdade e eles não querem. Eles querem ser conservadores, querem conservar, querem continuar sendo testemunha de Jesus, claro. Né? Então eles estão nos atrapalhando. E quando tem um líder lá na frente que dá ouvido à voz do povo, os idosos que querem realmente serem zelosos começam a sofrer. Mas não desista, minha irmã e meu irmão idoso, porque também tem jovens que são zelosos, tem homens e mulheres de meia idade que são zelosos também e são testemunhas do Senhor. Tem crianças, eu tenho criança que comigo estão, irmãos, na igreja, que são zelosos, eu vejo neles o amor deles pela gente, o respeito, o cumprimentar, o saudar é deles. Quando eles falam com a gente, olha aqueles olhinhos, dizendo como eu gostaria de ser como pastor, como eu gostaria de ser como a irmã. Irmãos, e tem isso, mas lamentavelmente tem muitas pessoas, muitas lideranças por aí, que por causa da ganância, por não querer perder a multidão, eles desprezam os idosos, deixam os idosos porque atrapalham. Nós não estamos atrapalhando não, irmãos. Nós somos testemunhas do Senhor e vamos falar desses fatos até a morte. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A velhice, a idade, a dor? Nada nos separará do amor de Cristo. Nem a morte nos separará do amor de Cristo. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vós, que a virtude do Espírito Santo jamais venha faltar em vossas vidas, irmãos, e sejam perseverantes até o fim. As coisas estão cada dia ficando mais apertadas aqui, mais difícil nosso locomover-se para frente, mas nós vamos rompendo todas essas barreiras e vamos chegar na presença do Altíssimo. Querido e soberano Deus, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui. Sou muito grato a ti, Pai, porque se não for a tua mão sobre mim, Pai, eu já tinha sido ceifado deste mundo. Mas tu me protegeste e vais me protegendo, Pai, até o dia que tu tens reservado para mim. Ó Deus, ajuda os nossos irmãos, meu Deus, aqueles que precisam da nossa ajuda em oração, precisam, Senhor, se levantar desse comodismo, sair, meu Deus, desse comodismo que estão e andar, Senhor, olhando para ti e dando lugar ao glorioso Espírito Santo, para que nós possamos, junto com ele, ser testemunhas tuas. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos para sempre, Deus. Amém e amém. Amados irmãos, tenham um abençoado domingo na santa paz de Cristo Jesus. Aleluia. Compartilhe esse vídeo com outros. Anuncie a palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor e até amanhã, se o Senhor permitir.